Olá, bom dia. Meu nome é Fábio Magnani, sou editor do Equilíbrio em Duas Rodas. Aqui com vocês, de Fábio Magnani. Olá, bom dia. Hoje eu queria falar um pouquinho sobre alguns livros, né, que eu uso como base para as disciplinas aqui na universidade, né? As disciplinas que são ministradas num departamento, num curso de graduação em Engenharia Mecânica e na pós-graduação também. Daí eu queria explicar um pouquinho. Bem, primeiro eu já falei sobre vários livros da minha biblioteca mais gerais, né? Sobre o motoqueirismo em geral, que leva em conta também cultura, acidentes, tal, do bicicletismo também, né? Sobre ciclovias e uso. Eu queria falar hoje especificamente sobre a parte de engenharia mecânica, né? A parte que é uma parte importante dessas disciplinas. E daí queria comentar um pouco também assim como essa questão de ensino, né? E como que é a linha pedagógica dessas disciplinas. Em primeiro lugar, embora seja um curso de engenharia mecânica, então nós sempre olhamos muito, né, para os cálculos de física e de energia, de entropia, mas uma questão importante nessas disciplinas é que nós sempre olhamos para que essas coisas servem, né? Então, sempre olhando para o contexto mais geral, para a questão de trabalho, de acidentes, de economia, poluição, meio ambiente, sempre tentando ligar essas questões a questões mais importantes. A segunda questão é que os estudantes, né, pelo menos nos nossos cursos aqui, eles não têm disciplinas específicas de engenharia automotiva, então sempre, né, essa é a primeira vez nessas disciplinas que eles veem questões como bem específicas de dinâmica veicular, aerodinâmica veicular, a ligação entre motores e veículos. Então é preciso, né, a gente não pode avançar muito nessas disciplinas, essas são disciplinas bem básicas. E a terceira questão é que eu vejo o ensino como, assim, o objetivo principal do ensino é, obviamente, ensinar as pessoas, mas nem todos os professores veem assim. Alguns professores acham que ensinar é mostrar que você sabe bastante. E não necessariamente ao mostrar que você sabe bastante, você ensina, você faz com que a pessoa que está tentando aprender, aprenda o máximo possível, né? Então, uma das buscas que nós temos eternamente é tentar simplificar a forma como nós vemos um determinado fenômeno, um determinado problema. Isso é bastante difícil, né? Que é simplificar, não significa tornar mais fácil, significa encontrar a essência daquele fenômeno, né? Então, simplificar bastante a forma como nós vemos aquilo para conseguir, primeiro, compreender bem, e daí sim, por exemplo, fazer pesquisa, mas também conseguir ensinar da melhor maneira possível, né? Isso a gente não aprende na universidade, porque os engenheiros mecânicos, os professores de engenharia mecânica, não têm qualquer tipo de curso de pedagogia ou de didática. Então, um pouco nós aprendemos por tentativa e erro, né? Ao tentar ensinar uma turma, daí nós percebemos que não conseguimos fazer com que eles aprendessem direito, daí nós vamos modificando o método. E também observando os nossos professores, né? Então, os nossos melhores professores foram nos repassando a melhor maneira de fazer isso. Isso é interessante, porque muitas vezes, por exemplo, eu tinha alguns professores que eu achava que eram professores ótimos na graduação, né? Eles ensinavam tudo direitinho, tudo organizado, e quando eu ia fazer a prova, eu sabia fazer a prova direitinho, daí eu achava que eles eram o máximo, né? E outros professores pareciam mais desorganizados, né? Eles tentavam fazer um problema, às vezes não conseguiam resolver, ou então não apresentavam de forma muito parecida com o livro. Daí eu achava que, falava assim, pois eu até acreditava que eles sabiam alguma coisa, mas eles eram meio desorganizados. E depois, com o tempo, que eu fui aprender quem que eram os professores de verdade, né? Aqueles professores todo organizadinhos, eles estavam, de certa forma, mentindo para mim. Eles estavam querendo dizer como se, assim, estavam querendo me convencer de que o mundo era perfeito e todo organizadinho, que aquela teoria podia resolver o mundo perfeitamente, e o mundo é muito mais complicado do que aquilo. Enquanto aqueles outros professores que pareciam mais desorganizados, eles estavam sendo honestos comigo, né? Eles estavam mostrando o mundo como realmente o mundo é. O mundo é complicado e é contraditório, e um pesquisador, um engenheiro, né, um acadêmico tem que ter a coragem de lidar com isso, com essa complexidade do mundo e com as suas dificuldades e com as suas próprias limitações, né? Então, bem, toda essa
aqui não é bem o lugar para falar sobre essa minha visão de o que é o ensino e o que é a universidade, né? Bem, eu vou falando um pouquinho de cada vez. Então, mas o que eu quero falar, então, só resumindo, é que hoje eu quero, o tópico, o tema desse vídeo, são os livros bem voltados para a engenharia mecânica, que estão dentro de disciplinas que também tocam em questões mais gerais, mas hoje nós vamos falar só sobre engenharia mecânica, e essa busca por simplificar as coisas para que as pessoas, né, os estudantes, aprendam o máximo possível, né? Então, nesse contexto, né, esse foi a minha inspiração, eu acabei de receber um livro, né, que chegou pelo correio, que eu encomendei, que é meio que nessa tentativa, né? E daí vamos ver o que é. Opa! Eita, tá difícil abrir aqui o livro. Pronto. Aqui, e é esse livro aqui, né? Física para os Gearheads, né? Gear é alguma coisa como, sei lá, engrenagem, mas head cabeça, mas Gearheads é uma expressão em inglês, né, para assim, pessoas que adoram máquinas e carros e motos, né? Então isso é física para os apaixonados por motos, né? E é claro que é mentira que eu acabei de abrir esse livro agora, isso aqui é a magia do cinema, porque eu já tinha dado uma olhada nele antes para falar sobre isso, né? Só foi uma brincadeira. E eu também já sabia do que se tratava antes de comprar o livro. Esse livro aqui é interessante porque ele tem uma física num nível, assim, ele é feito não para engenheiros, né? Ele é feito para pessoas, para amantes das máquinas. Então ele tem uma física, de certa forma, do ponto de vista matemático, uma física do segundo grau, né? Uma física que não envolve vetores, e não envolve derivadas nem integrais. Então, qualquer pessoa com conhecimento de segundo grau pode ler esse livro. Mas, por outro lado, ele tem uma maturidade acadêmica bem legal, né? Então ele não foge dos problemas. Então, ele usa a física para resolver problemas de cinemática, de dinâmica, então carros acelerando, motos saltando, bicicletas subindo, uma subida bem íngreme, e também trata, né, da dinâmica no virabrequim, como que a pressão dos gases no motor de combustão é usada, né, como força para mover o virabrequim. Também tem a parte mais energética, de cálculo de consumo, para onde que a energia que não é utilizada, né, do combustível, para onde que ela vai, né, virando calor, dissipada no vento pelo arrasto aerodinâmico. Fala até sobre a segunda lei, né, assim, por que a gente consegue transformar a energia do combustível em movimento, né, por exemplo, mas não consegue transformar movimento em energia do combustível, né, não consegue fazer a volta. Então, achei um livro bem legal, assim, eu não li muito ainda, mas pelo que eu olhei, parece ser bem legal. De novo, né, esse cara tenta encontrar a essência dos fenômenos, né, simplificar de forma a ter só o esqueleto dele, a forma que realmente importa. Né? Daí isso me lembra uma frase que teria sido dita, né, pelo Michelangelo, de forma irônica, né, de brincadeira. Nem sei se foi ele que disse isso, mas eu acho legal. Que ele teria dito assim que um bloco, né, de mármore contém todas as possíveis estátuas do mundo. Então, assim, se você tivesse um bloco de mármore, você teria todas as maravilhas que já foram feitas na história, né, no mármore. E claro que isso, assim, teoricamente é verdade, existe um potencial para fazer qualquer coisa, mas não é verdade, né? Você não tem a experiência, olhar para um bloco de mármore, você não tem a experiência, a revelação, a emoção de olhar uma estátua específica. E é mais ou menos dessa forma que eu vejo, assim, às vezes os grandes modelos matemáticos, grandes no sentido de muito detalhados, né, com muitas coisas. É claro que eles têm um poder de prever melhor o que vai acontecer, né? Se eu tenho um modelo detalhado de todos os parafusos, tudo de uma motocicleta, talvez eu consiga prever melhor a forma como ela vai frear. Isso é importante para a engenharia, é importante para as corridas. Mas não necessariamente eu consigo extrair a essência, não necessariamente eu consigo compreender o que realmente está acontecendo para avançar no conhecimento, né? Porque para avançar, para propor um outro motor, para propor uma outra motocicleta, não basta ter uma ferramenta que prevê muito bem o que já existe. Eu tenho que conhecer a essência para conseguir prever coisas novas. E para isso, esses modelos simplificados são muito importantes, né? De novo, uma coisa simples para mim não é uma coisa menor do que uma coisa complicada. Muito pelo contrário, né? Uma coisa simples é uma coisa essencial, né? Assim, é uma coisa de que todas as frescuras, todas as coisas necessárias foram retiradas. E esse livro é meio que
nesse caminho, né? Eu vou dar uma olhada e vou ver se uso um pouquinho nas primeiras aulas, né? Outra coisa, assim, que é um pouco... que não é tão legal, é porque ele usa muito os carros como exemplo. Ele tem motos também e bicicletas, mas ele usa mais os carros e por gosto dele, porque a maior parte dos estudos que ele faz são de aceleração e frenagem, são movimento em linha reta, e as equações físicas são as mesmas, né, para as motos, bicicletas e carros. Então ele podia ter usado esses outros veículos também com uma maior frequência, mas ele não quis, né? Deixa eu falar agora um pouco sobre os livros que nós usamos nas disciplinas, de novo, né, falar mais uma vez, na parte de engenharia mecânica mesmo, né? As disciplinas têm uma área, tem partes também mais culturais e de acidentes, de trabalho, que eu sempre digo, né? Mas só para lembrar. O livro clássico sobre motocicletas é esse aqui, né? Do Cossalter, Motorcycle Dynamics. Esse aqui é um livro cheio de equações e figuras e ângulos e vetores, e ele tenta fazer um modelo detalhado da motocicleta. E eu acho que isso traz alguns... E é o livro de referência para todas as dissertações e teses nessa área. E não é um livro tão legal para graduação, eu acho, né? Nós usamos para alguns detalhes, mas eu não acho que ele é tão interessante. Primeiro, assim, porque ele não faz... Ele se preocupa muito em fazer esses modelos muito complicados, mas ele não se preocupa em mostrar a relevância de cada um deles. Então, às vezes, ele fica páginas e páginas fazendo um monte de contas e figuras difíceis, e depois, no final, ele chega à conclusão de que o ângulo de inclinação da moto, por causa daquele fenômeno, vai ter uma diferença de 0,1 grau. Pô, isso aqui ele não consegue nem medir, e como diz o Ramiro de brincadeira, se o cara comer uma coxinha a mais antes de andar de moto, né, e vai afundar um pouquinho mais a moto, vai dar uma diferença maior do que essa no ângulo devido ao abaixamento da suspensão, por exemplo, né? Então falta um pouquinho esse critério, né? Segundo, assim, o modelo dele é muito detalhado, mas a moto não é real, porque ele tem toda essa preocupação com detalhezinhos, só que as motos reais têm folgas, né? Tem elementos plásticos que não são tão bem modelados assim. Então, um modelo muito bom, mas não necessariamente modela muito bem a realidade. E terceira coisa é que ele não tem motor, a moto dele não tem motor, né? Basicamente é uma bicicleta, né? Ele só está preocupado com a ciclística, não está muito preocupado como que o motor entrega essa potência para a moto. Então é um livro assim, que a gente acaba usando mais assim, quando a gente precisa de alguma coisa específica, a gente vai nele e ainda entende bem como que aquele modelo é feito, né? Mas, de novo, ele não consegue talvez ter essa essência, né, que a gente consegue em outros livros. O livro, eu já comentei outro dia, os que eu já comentei eu vou falar um pouquinho mais rápido, né? Mas um livro que a gente usa bastante é esse aqui do Coco, que é um livro parecido um pouco com o do Cossalter, mas se preocupa menos com equações muito elaboradas, mas mais com a discussão física e o relacionamento, né, a relação entre esses modelos matemáticos e as motos reais, né? Esse cara que ele trabalha ou trabalhou na Aprilia, que é uma fabricante de motos italiana, e tem um pouquinho de motor também, né? Então, esse é o livro que nós mais utilizamos na disciplina de engenharia mecânica, de engenharia da motocicleta, que é uma disciplina, como eu falei, introdutória. Outro livro que eu gosto muito, que não é tão famoso, mas eu uso bastante, é esse aqui do Bradley, que também é um livro sobre modelos matemáticos, simples, né, como o Coco. Só que ao contrário do Coco, o Coco, embora tenha um motor, ele se preocupa muito com a ciclística da moto, né? E como na minha parte das disciplinas e pela minha pesquisa, eu me preocupo mais com poluição e meio ambiente, com gasto energético, porque eu sou da área de termodinâmica, eu gosto mais do Bradley, porque ele lida melhor com essa relação entre o motor e o veículo, né? Ele modela bem o motor e mostra essa relação entre os dois componentes, né? Entre o chassi e o motor propriamente dito. Esse aqui eu só vou citar para deixar aqui nas referências aí embaixo, né, para quem quiser depois. A gente não tem usado muito esse daqui, né? Mas é um livro mais novo, sobre modelagem, simulação de motocicletas, né, e controle. E na realidade ele é um livro assim, composto por vários artigos, né, de vários autores. Por exemplo, o primeiro é o do Cossalter, que é meio que o resumo do livro dele. Daí tem vários livros, como modelar o piloto na motocicleta, como modelar a frenagem. Então são coisas mais específicas e que a gente usa mais na pesquisa. Esse livro está sendo bem pouco usado nas disciplinas, né? Outro livro que eu comentei já bastante da outra vez, que eu gosto muito,
esse daqui, daí não é um livro de engenharia, né? É um livro do Kevin Cameron, mas é um livro que eu uso bastante. Esse cara, né, como eu falei, eu gosto muito, ele é um jornalista, mas também tem um conhecimento técnico muito grande, escreve muito bem, consegue explicar bem as coisas, né? E já foi dono de uma equipe, né, de competição de motocicletas. E esse livro aqui, ele assim, explica bem os fenômenos que acontecem dentro do motor e de combustão e de carga, sem nenhuma equação, né? Mas ele tenta mostrar na prática o que acontece com a motocicleta, né? Então, legal. Pronto. Um outro livro que a gente usa bastante na disciplina, esse aqui, é A Tecnologia da Motocicleta Moderna, né? Do Massimo Clark, que é italiano também. E esse aqui é um livro assim, descritivo só, né? Ele não explica nada e não faz conta nenhuma. O que ele faz é descrever os componentes da motocicleta, né? Então, cada um deles, né? O pistão, o amortecedor, a mola. E o que eu gosto dele é que ele tenta explicar mais ou menos por que, de certa forma, né? Por que cada equipamento, cada componente tem um material diferente e coisas específicas também, como lubrificação, refrigeração. Daí é legal, a gente usa esse livro bastante nas primeiras aulas da parte de engenharia das disciplinas, onde nós mostramos os componentes, né, das motocicletas. Um outro livro, esse Kevin Cameron, que eu comentei antes, ele tem um monte de livros, né? Vários, e todos eu gosto. Um que eu gosto bastante, esse daqui, é o Grand Prix, né, Motorcycle, e ele explica a história das motocicletas de 1950, mais ou menos, ou 48, não sei quando começou o Grand Prix, e até 2002, né? Então ele mostra a cada ano, deixa eu ver se aparece aqui, a cada ano ele mostra mais ou menos o que aconteceu de evolução tecnológica nas motocicletas e escolhe uma motocicleta, né, para comentar, né, sobre torque, potência, frenagem, alguma curiosidade, né, quando que apareceu o freio a disco, quando que o tipo de carenagem foi modificado, né, e por aí vai. Motores 2 tempos, 4 tempos, né, e bem legal para conhecer a história até 2002, né, quando 2002, agora estou meio confuso, 2001, 2002, quando as motos pararam, né, no Grand Prix, pararam de usar motor 2 tempos e voltaram a usar motor 4 tempos, e também começou a ter um aumento grande do uso da eletrônica, né, nas motocicletas. Um livro que complementa aquele lá é esse do Neil Spaulding, que é sobre MotoGP, né, que cobre meio que a outra parte, né, de 2002 para cá, até 2012, eu acho, né, e ele também explica as inovações, principalmente eletrônicas, nos pneus, de aerodinâmica, e é interessante a forma como ele explica isso, né, a primeira parte do livro, ele explica mais ou menos a história nesses anos, né, de cada grande fábrica. Então ele vai lá e mostra, né, a história da evolução tecnológica da Honda, da Yamaha, da Suzuki, da Ducati, né, e por aí vai. Primeira parte do livro. A segunda parte do livro ele vai daí por tipo de tecnologia, por componente. Daí o que aconteceu com a evolução só dos pneus, só da eletrônica, né? Então é interessante, ele comenta que algumas fábricas preferem, por exemplo, fazer o projeto, assim, não é bem assim, mas exagerando, meia boca, o projeto mecânico, e depois colocam muita eletrônica para resolver isso daí. Outras já preferem investir mais no projeto mecânico bem feito para não ter tanta eletrônica, né? Também comenta que alguns pilotos não gostam muito da eletrônica, eles preferem ter maior sensibilidade mecânica do que está acontecendo quando o pneu está perdendo atrito, né? E já outros não gostam muito de eletrônica, então depende muito do tipo de pilotagem, né? Daí, bem interessante. Só para falar mais um pouquinho sobre moto, daí, e voltando um pouquinho para o ensino, e essa questão do que realmente é ensino, o que realmente é conhecimento acadêmico, né? Eu queria falar um pouco sobre um pesquisador, né, do Instituto, né, do Ageu Magalhães, que é o Paul Nobre, e que fez o doutorado na área de acidentes de motocicleta, né? Ele é engenheiro mecânico, mas a tese dele é mais na área de, como se chama? Saúde pública, sociologia, né? Não é técnica. Mas eu gostei da forma como ele fez isso. Ele não é professor também, ele é só pesquisador, mas eu gostei muito como ele fez o trabalho dele. Ele fez a tese de doutorado, muito legal, importante, né? Mostrando como que a questão dos acidentes deve ser vista, né? Bem, fazendo várias críticas às formas como as autoridades têm tentado lidar com os acidentes, mas eu queria colocar mais a forma como ele apresentou esse trabalho.
Primeiro, ele apresentou o trabalho dele da forma clássica, como uma tese de doutorado, defendeu e tal. Depois ele publicou um livro, né, mas um livro acadêmico e pesado, baseado na tese de doutorado dele. Mas depois, no final, que eu achei o mais legal, é que ele fez um cordel, né, ele transformou a tese dele em cordel, para conseguir, talvez, transmitir de uma forma artística, né, e de uma forma simples, de novo, de uma forma essencial, o que realmente havia no trabalho dele, a crítica que ele fazia, como que os acidentes estavam, como as pessoas, as autoridades, né, de novo, estavam tentando lidar com os acidentes, não estavam conseguindo, né, sempre colocando a culpa no motoqueiro, bem, coisas que eu sempre comento por aqui. E daí queria fazer uma certa crítica, né, à academia da qual eu faço parte em relação a isso, né. Primeiro, em relação à desvalorização, né, do ensino. Então, todo esse esforço que nós fazemos, às vezes, para compreender melhor uma coisa, simplificar, conseguir ensinar direito, ter uma boa didática, né, tentar estender um pouco esse nosso conhecimento através desses vídeos e blogs, nada disso é valorizado, né? Isso não serve para nada, né? Não existe para a nossa carreira acadêmica, né? Para a parte burocrática. Quando nós vamos fazer um relatório que vai dizer quanto que nós valemos dentro da universidade, né? Tanto em posição na carreira, quanto sei lá, em salário depois, isso não vale quase nada, né? O que importa é se você foi dar aula ou não. Mas não importa muito se você deu aula bem ou não, se você teve que gerar o seu conhecimento novo ou só simplesmente pegou de um livro. Isso não importa muito, que é uma coisa meio triste. E não é só da universidade daqui, né? Todas as universidades do mundo são assim, quase todas. Eu já expliquei, né, já falei em outros vídeos sobre vários livros que eu tenho estudado, né, sobre a história da universidade. E eu vejo que isso, historicamente, essa desvalorização do ensino sempre ocorreu. E não é só por maldade, né, só por desinteresse, né? Primeiro que a universidade precisa dar muita importância para a pesquisa, porque é dali que vem o dinheiro e o prestígio dela. E segundo que é muito difícil medir o ensino, a qualidade de ensino, porque a pesquisa é mais fácil. Você mede pelos artigos que foram publicados, né? Se foram publicados em revistas de qualidade ou não, isso é uma forma de medir a qualidade da pesquisa. A qualidade do ensino é mais difícil, então é complicado isso daí, né? Não é culpa de ninguém em particular, né? Mas é uma coisa que talvez nós pudéssemos lidar com isso. O problema, né, isso tudo eu compreendo, a dificuldade de compreender o ensino, de qualificar, de medir, né, a qualidade do ensino, e essa preferência maior pela pesquisa do que pelo ensino, eu compreendo essas coisas. O problema é quando alguns burocratas, algumas pessoas só sabem fazer planilha de Excel, tomam controle da universidade e começam a achar que se você couber na caixinha deles do Excel, daí você é um bom acadêmico, senão você não é. Daí é complicado. Não que eu me importe com eles, mas o problema é que às vezes me atrapalham, né? Às vezes eles fazem com que eu tenha que fazer, dar mais aula do que estudar para preparar essas aulas, né? Às vezes eles não permitem que eu consiga uma certa pontuação para conseguir dinheiro para a minha pesquisa, daí começa a ficar meio chato quando eles me atrapalham, né? Assim, são minions que têm a capacidade de atrapalhar. E outra dificuldade também que existe com todo mundo, né? Não é, assim, é uma dificuldade mesmo da universidade, é lidar com questões multidisciplinares, né? Quando você trabalha com problemas multidisciplinares, como nós aqui, trabalhamos com a parte de engenharia, mecânica da moto, mas também cultura e acidentes e tal, é meio difícil publicar isso daí, porque as revistas são muito específicas, muito voltadas para áreas específicas. Daí, às vezes, a gente acaba perdendo um pouco a gente acaba perdendo um pouco as chances, né, de progressão e de publicação. Bem, a gente, na medida possível, vai fazendo as coisas que nós achamos que devem ser feitas, né, mesmo que não sejam tão valorizadas e mesmo que, às vezes, a estrutura nos atrapalhe, mas fica aqui uma certa criticazinha, assim, né, um certo choro. Bem, voltando um pouco aqui agora para a parte de engenharia, da motocicleta, é claro que a gente trabalha também muito com as bicicletas, né? O nome da disciplina da graduação é Engenharia da Motocicleta, mas tem muita bicicleta ali, porque a bicicleta é muito parecida com a moto, né? Há já as disciplinas na pós, né, que são estudos sobre bicicletas e motocicletas e propulsão de bicicletas e motocicletas, daí tem a bicicleta até no nome. A engenharia da motocicleta não tem no nome, mas tem muito lá dentro.
Eu já comentei bastante, né, sobre esse livro aqui do Wilson em outro vídeo. Esse aqui é um livro sobre a ciência do ciclismo e trata muito, né, da dinâmica, aerodinâmica, mas principalmente da fisiologia do ciclista, né, dessas questões que comentei outro dia, né, de como a potência do ciclista vai diminuindo com o tempo, né, a gente vai ficando cansado, que não acontece com motor de combustão interna, com motor elétrico. E é interessante assim que na hora da ciclística mesmo, da bicicleta, ele fala assim, isso aqui eu vou falar para vocês irem lá no Cossalter, né, que é aquele livro de motocicleta, né, para ver que o livro do Cossalter, assim, é meio que uma bicicleta sem motor, né. Outro livro que eu comentei aqui, outro dia, que é um livro também que eu gosto muito, e não é um livro de engenharia, é do Mike Burrows, que são discussões sobre o projeto das bicicletas, né? Principalmente sobre a escolha dos materiais e a forma dela, né? Por que ela tem que ser de um jeito ou tem que ser de outro, se o cara anda em pé ou anda sentado, né? Bem, esse livro aqui é do Baird, que é Performance Cycling, é um livro que eu gosto bastante também, é um livro de física sobre o ciclismo e é um livro que liga muito a parte da potência do ciclista com a dinâmica da bicicleta, arrasto aerodinâmico, rolagem, subidas e descidas, marchas. Esse aqui é um livro que eu usei, acho que eu não lembro direito, né? Eu usei bastante o Bradley, que eu comentei no começo de moto, mas esse aqui também eu usei bastante para os modelos físicos que nós usamos para as motocicletas, né? Porque, como eu disse, esses livros, esses pesquisadores, têm uma tendência muito grande de trabalhar só com motor de combustão interna, só com motor elétrico, só com corpo humano ou só com veículo, e não ligar muito bem essas coisas. E alguns desses autores, como esse Baird e o Bradley, eles ligam bastante o veículo com o motor, com a propulsão, seja motor de combustão interna, elétrica ou de combustão interna, né? Então eu usei bastante as ideias que tem por trás desse livro aqui. Um livro que eu não uso muito, mas eu acho que é bem simbólico, né, importante. Esse aqui é um livro do Sharp, sobre bicicletas, e é um livro de 1896, né, quanto tempo? 120 anos. Esse é o último livro de engenharia da bicicleta que foi feito na história. Isso porque, naquela época, né, no final do século XIX, as bicicletas eram bastante importantes, né, eram como se fossem os carros e as motos de hoje em dia, né, eram veículos mais caros, e eram símbolos de status, né? Status de classe social. E esse livro, então, primeiro mostra, né, como as bicicletas já foram muito mais importantes, né? Hoje em dia, ninguém mais tem condições de publicar um livro de engenharia da bicicleta porque ninguém vai comprar. Naquela época não, era bastante importante. Mas segundo, o livro é bem completo. Esse é um livro praticamente de engenharia. Ele explica os materiais, mecânica dos sólidos, dinâmica, vibração, cinemática, tudo, né? É como se fosse um curso de engenharia mecânica, a parte mais básica, e depois aplicado para a fabricação, para o estudo das bicicletas, né? E é bem legal, assim, ele até comenta naquela época, ele fala assim, um material, né, as bicicletas de alumínio começaram a ser usadas mais ou menos na década de 80, do século 20 já. E nessa época, sei lá, 80 anos antes ele falou assim, um material que é bem interessante para a bicicleta e tal é o alumínio, né? Só que a gente não tem ainda condições de fabricar o alumínio de uma forma que ele fique resistente, mas já sabia tudo o que ia acontecer depois, né? Um outro livro bem interessante, esse aqui do Glaskin, que é Cycling Science, que é um livro, de certa forma, parecido com o Wilson, né? Que é a Bíblia do ciclismo, da ciência do ciclismo. Só que esse aqui é bem assim, não tem equação nenhuma e é cheio de figurinhas bonitinhas. Então ele aqui é como se fosse um resumo ilustrado do Wilson, é bem legal também, assim, né? Ele trata de questões, por exemplo, como aerodinâmica e gasto energético, todas as questões, né? Se vale a pena pedalar na subida, na descida, capacete e por aí vai. Bem, daí em relação a esse livro, existem vários livros parecidos, né? Mas eu gosto desse daqui, e é do Baird também, ele é coautor, que é a tecnologia da bicicleta. Esse aqui ele é parecido com, do tipo do Clark que eu mostrei sobre as motos. Esse aqui é um livro de descrição
da tecnologia das bicicletas, né? Ele só mostra os vários componentes, né? Desmonta a bicicleta em várias partezinhas e explica mais ou menos a função deles, né? Existem alguns livros mais modernosos hoje em dia, com umas fotos mais impactantes, mas esse aqui acho que é mais, ainda é um livro mais interessante e mais maduro, né? Então, mais ou menos, esses aqui são os livros que nós usamos, né, para estudar a parte de dinâmica e a análise energética das motos, das bicicletas. Eu queria mostrar só mais alguns livros que são usados também para complementar, que não são livros nem de bicicleta nem de moto, mas que podem ajudar. Existem vários livros, né? Nós temos vários livros de dinâmica veicular mesmo, mais aplicada para os carros, né? Bem, engenharia de automóveis, tem um monte de livros, né? Só as de motocicleta que não tem. Embora a engenharia automotiva é a engenharia dos veículos, né, autopropelidos, né? Até que então, envolve, né, os carros, as motos e as bicicletas, todos fazem parte da engenharia automotiva, né? Não só os automóveis, mas como a indústria dos automóveis é muito mais importante do ponto de vista econômico, daí os carros são mais estudados, né, como exemplos. Então esse aqui, por exemplo, é do Jazar, é um livro de dinâmica veicular que tem boa parte das equações básicas, né, de movimento para frente, curva, né, subidas e tal. A gente usa às vezes para complementar os outros livros. Também tem vários livros sobre motores de combustão interna, né? Eu peguei o Stone para mostrar, que é um livro mais assim, é um livro meio que de termodinâmica dos motores, né? Então são modelos meio simplificados, nós não temos condições caiu aqui o gravador. Nós não temos condições de estudar nessas disciplinas, né, só os motores de uma forma muito profunda, né? Existem livros mais clássicos, né, do que esse aqui, claro, né, o Taylor, que é considerado o Velho Testamento, né, a Bíblia, o Velho Testamento dos motores de combustão interna, é um livro da década de 70, depois tem o Haywood, da década de 80, que é a Bíblia, né, o Novo Testamento, a gente fala brincando, e depois um monte de artigos e tal, né? Isso aqui a gente usa, por exemplo, esse daqui, né, para fazer a modelagem do motor. Nós temos só algumas aulas para fazer isso, né, no curso todo. Outros dois livros, só para terminar, que eu comentei. Esse aqui a gente usa para o Treiber, né, para fazer a parte de tráfego, né, porque a velocidade da motocicleta, do carro no mundo real, não depende só do gosto, do desejo do piloto ou da potência do motor ou da eficiência do veículo, né? Depende principalmente do veículo da frente, depende do tráfego. Então isso aqui a gente usa para estudar um pouquinho o tráfego. E finalmente esse aqui que também eu coloquei, né? Falei outro dia, energia sustentável, né? Sem pegar ar, alguma coisa assim seria a tradução, que é um livro que fala sobre várias coisas, né, sobre edificações, urbanismo e tal, mas tem alguns capítulos interessantes sobre transporte e tenta explicar qual seria o impacto para a gente parar de usar motor de combustão interna, usar veículos híbridos ou então usar veículos elétricos, qual é a emissão de cada tipo de veículo, de ônibus, né, de caminhada, de avião. Então ele faz uma análise assim, mais do ponto de vista mais distante, né, sem muito detalhezinhos, mas consegue quantificar bem esses gastos energéticos com os vários tipos de veículos, né? Bem, então é mais ou menos isso, né? Esse vídeo é meio que para registrar os livros básicos que nós usamos na parte de engenharia, na parte mais técnica das disciplinas que são ministradas aqui na UFPE. Espero que tenha ficado claro, né, como eu dou bastante importância para os autores que conseguem achar a essência dos fenômenos, né? Porque isso aqui é um material utilizado não para fazer uma previsão real do que vai acontecer, detalhada do que vai acontecer com uma motocicleta ou com uma bicicleta, mas sim permitir, primeiro, que o estudante aprenda a essência, porque ele precisa saber essa essência para depois conseguir usar esses modelos mais detalhados, né? Primeiro essa questão mais de aprendizado. A segunda, né, é que sem conhecer a essência, nós não conseguimos criar nada de novo, né? Nós até podemos ter um modelo todo detalhado, né? Por exemplo, as fábricas têm, né? As fábricas compram softwares super detalhados que conseguem prever exatamente o que vai acontecer, mas isso aí esses modelos, né, muito detalhados não contêm o conhecimento, né, embaixo deles. Então eles não permitem
que a pessoa, né, o ser humano, consiga criar coisas novas. O que a gente percebe claramente que todos os carros são iguais, todas as motos são iguais. A gente não consegue ter a gente não tem tido ultimamente nenhum grande conceito novo, né? Porque só fica fazendo sempre a mesma coisa, né? A gente só fica reproduzindo. E terceiro, sempre essa preocupação muito grande com os autores que conseguem contextualizar os seus modelos, né? Claro que são modelos de física, né, de modelos de engenharia, mas sempre contextualizando. Tá, essa moto aqui, essa bicicleta, é segura ou não é segura? Polui ou não polui? Né? É cara ou não é cara? Pode ser produzida nacionalmente ou não pode ser produzida? Sempre com esse contexto, né, e não modelos perdidos no mundo. Só para terminar, mais um choro, né, uma coisa, um aspecto ruim das nossas disciplinas é que nós não temos laboratórios, né? Então, existem vários, os modelos, né, para compreender a realidade podem ser de vários tipos. Então, nós podemos ter modelos experimentais, onde eu pego uma motocicleta e coloco no dinamômetro, faço a medição. Pode ser modelos computacionais, que são o que nós utilizamos mais, né? Nós pegamos equações matemáticas e resolvemos computacionalmente. E pode ser modelos analíticos também, que são mais elegantes e permitem achar relações mais claras entre as variáveis, só que, por outro lado, eles não têm eles têm que ser muito simplificados para a gente conseguir resolver na mão, né? Nós usamos, então, esses modelos analíticos, quando possível, muitos modelos computacionais, e não usamos modelos experimentais porque nós não temos esses laboratórios, né? Seria interessante que nós tivéssemos, assim, por que nós não temos, né? Primeiro, porque são caros. Segundo, porque normalmente esses laboratórios são, né, experimentais, eles são financiados pelas empresas e quando você aceita um financiamento desse tipo, você perde a sua capacidade, né, ou sua liberdade para fazer críticas a essas mesmas empresas ou a esses produtos. Nós não queremos perder essa liberdade, né? Nós não queremos que os nossos alunos tenham, por um lado, nós queremos que eles tenham acesso aos experimentos, mas, por outro lado, nós não queremos que eles percam a análise crítica, né? Já pensou se eu tivesse um laboratório super legal, mas não pudesse ensinar aos meus estudantes que as motos matam, né? Que morrem 10 mil motoqueiros por ano no Brasil, que as motos poluem? Já pensou se eu não pudesse ensinar isso? Então, sempre é um meio termo que nós tentamos encontrar, né? E tentamos caminhar, aí, como eu disse outro dia, no fio da navalha entre a necessidade de investimentos e a liberdade acadêmica, né? Bem, é isso. Convido vocês também a olharem os outros vídeos, né? Os vídeos que eu já falei sobre os livros básicos do motoqueirismo de uma forma mais geral, incluindo não só engenharia, mas cultura, acidentes. A mesma coisa para o bicicletismo que eu fiz. E tem um outro vídeo sobre as referências teóricas que eu utilizo para compreender todas essas coisas, né? Então, acho que esses 4 vídeos se complementam, um mais de engenharia, outro do motoqueirismo, o outro do bicicletismo e o outro de referências teóricas que não necessariamente tem a ver com duas rodas, ou aparentemente não tem, mas servem como base para que eu compreenda essas coisas, né? Bem, é isso, até a próxima, tchau!